Bom, então a partir de agora falaremos sobre os acidentes vasculares cerebrais. E no acidente vascular cerebral, os exames de imagem têm grande importância, especialmente na identificação de hemorragia. Então deixo para vocês aí essa tabela, a gente não vai passar por toda ela, mas ela tem os estágios da hemorragia ao longo do tempo na tomografia e na ressonância, tanto em T1 quanto em T2. Vocês separam que T1 e T2 varia bastante, mas o que eu quero que vocês tenham e levem de conceito é qual o aspecto de imagem da hemorragia aguda na tomografia. Reparem que eu marquei de vermelho como hiper, né? Então é hiperdenso na fase hiperaguda, hiperdenso na fase aguda e hiperdenso na fase subaguda inicial, que vai até uma semana. Então, isso é o mais importante desse slide. Reparem que ao longo do tempo, a hemorragia ela vai passando por estágios de degradação da hemoglobina que vão fazer com que na fase subaguda tardia, ou seja, depois de uma semana de sangramento, ela vai tender a ficar isodensa. E ela vai reduzindo a sua densidade até chegar na fase crônica, quando ela fica hipodensa, cada vez mais próxima da densidade do líquido, certo? Essa mudança no aspecto de imagem é decorrente da degradação da hemoglobina do sangramento. Então começa-se com um coágulo recente, cheio de oxihemoglobina, que vai perdendo oxigênio, vira desoxihemoglobina, e a desoxihemoglobina tem uma mudança na valência do ferro, depois chega até a metahemoglobina, tudo isso vai interferir nos sinais de T1, T2 e também na densidade da tomografia. Mas o importante é entender que nas fases agudas até subaguda inicial, você tem sempre hiperdensidade na TC. Isso vai reduzindo a sua densidade ao longo do tempo. A fase crônica a gente já tem mesmo é água e um depósito de hemociderina periférica. E essa hemociderina, sim, acho que é legal a gente saber que na ressonância a hemociderina fica com um hipossinal muito marcado na sequência em T2. Basicamente, então, nós podemos dividir os acidentes vasculares cerebrais entre os isquêmicos e os hemorrágicos, acho que isso vocês já até sabem, né? Os isquêmicos correspondem a 80% dos AVCs e os hemorrágicos a 20% dos AVCs. Só um comentário sobre AVC ou AVE, são sinônimos, você pode utilizar acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. A última recomendação é que usemos acidente vascular cerebral, acho que é um termo que está mais na cabeça das pessoas, AVC, e para o público leigo, algumas vezes utilizam também derrame, que, né, como a maior parte dos AVCs não é hemorrágico, derrame não é muito correto também. Mas, bom, coloquialmente pode se utilizar, mas na vivência clínica a gente utiliza AVC como termo preferencial, ok? Eu entendo que acidente vascular cerebral não diz tudo sobre o AVC, porque você pode ter, por exemplo, um acidente vascular no cerebelo, e aí por isso que tem algumas terminologias que preferem o AVE, mas são sinônimos. Bom, então o que acontece no acidente vascular isquêmico? Nós temos aí uma interrupção de fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral de maior ou menor calibre. Os sinais clínicos eles podem variar bastante, porque o paciente vai ter sintomas dependendo de qual vaso que está ali obstruído. Então o paciente pode ter dificuldade em falar, dificuldade em entender a fala, pode ter alguma paresia, perda de movimento parcial em algum membro de um dos lados, né, só de membro superior e membro inferior. Pode ter alteração, paralisia facial, paresia, ou até um rebaixamento sensório mais importante, dependendo de qual artéria acometida. E essa doença é mais comum em idosos. A TC ela mostra desde sinais iniciais do AVC isquêmico, como aí nessa primeira tomografia apontada pelas setas brancas, a área de hipodensidade que nós já vimos, com edema citotóxico, efeito de massa com redução, né, compressão sobre os ventrículos laterais, até também consegue identificar as alterações crônicas. No mesmo paciente, 2 meses após o evento isquêmico, nós temos redução, né, uma atrofia cerebral do lado acometido. Vocês reparam que os ventrículos laterais, né, o ventrículo lateral esquerdo, nesse caso, apontado pela seta aberta, ele está agora dilatado. Então você tem um momento em que há efeito de massa, ocupação do espaço, e no segundo momento, com a atrofia cerebral, né, se o tecido neurológico, o tecido neuronal que morreu nesse tempo, o tecido vai atrofiar, e daí o ventrículo do lado acometido tende a aumentar compensatoriamente. E aí, por que é importante a gente estudar o AVC? Bom, é a terceira causa de morte no mundo.
A síndrome clínica ela é complexa, tem um desenvolvimento rápido de alguns sinais que podem ser focais ou globais, dependendo da região acometida. Muitas vezes leva a sequelas para o paciente e pode até mesmo levar à morte. E basicamente os AVCs então são divididos ali em AVCs isquêmicos e hemorrágicos. E especificamente para AVC isquêmico, nós temos de ter claro o conceito do que é a área de penumbra. Então, você tem uma artéria obstruída, dali em diante, todo o tecido neuronal que estava ali irrigado por ela vai ter algum tipo de redução no suprimento sanguíneo. Nós sabemos que o encéfalo tem várias vias, né? Tem anastomoses para tentar resolver, né, suprir essa demanda de uma área que está obstruída. Mas isso demora certo tempo e também pode ser insuficiente se for um tecido que tem uma atividade muito grande. Então, existe uma área, algumas células neuronais que não vão ter retorno, que já estão comprometidas de uma maneira irreversível. Essa área é chamada de core isquêmico ou core isquêmico. Esse termo não foi traduzido para o português, então a gente normalmente chama mesmo de core isquêmico. Bom, existe toda uma outra área que está com hipoperfusão, mas que está sendo compensado, né, pelos outros mecanismos do encéfalo, mas que se a gente não conseguir desobstruir e recanalizar essa artéria, possivelmente o core isquêmico vai avançar em direção à área de penumbra e comprometê-la como um todo. O mecanismo, né, a etiologia dessa obstrução, ela pode ser diversa. Pode acontecer devido à aterosclerose de grandes artérias, por exemplo, em estenoses de carótida, lá mesmo no bulbo carotídeo, né, bem no início da artéria carótida interna, isso já pode ocorrer. Pode ser secundário também à oclusão de pequenas artérias já na circulação craniana. Então, pacientes, por exemplo, com história prévia de hipertensão e diabetes têm maior chance de terem esses infartos pequenos, são chamados de infartos lacunares. Temos também outras causas, como causas cardíacas. Um paciente que está em fibrilação atrial pode gerar muitos êmbolos que vão acabar seguindo pelo trajeto das artérias e pode parar numa cerebral média, por exemplo, de um lado e outro. O paciente pode ter mais de um infarto simultaneamente, como também pode acontecer em outras causas de embolia cardíaca, como valvulopatia e história de infarto agudo do miocárdio. Dentre outras diversas causas, né, pacientes com trombofilias, com vasculopatias, de outras causas que não a de aterosclerose, e algumas vezes a gente até nem descobre exatamente qual foi a causa do AVC isquêmico. A avaliação e conduta nesses casos de AVC isquêmico tem muito a ver com o que a gente discutiu até agora. Reparem que a janela terapêutica é bem curta, porque a cada minuto que passa, o paciente tem menor chance de ter uma boa resposta e sair desse AVC sem nenhuma sequela. O tratamento medicamentoso é feito apenas até 4 horas e meia do início dos sintomas. E o tratamento cirúrgico ele pode ser feito atualmente até 6 horas do início dos sintomas, e estudos bem recentes têm demonstrado que a trombectomia pode ser feita também em pacientes com até 16 ou 24 horas de início dos sintomas em casos selecionados. O exame de imagem a ser solicitado, né, no início, é sempre a tomografia. É ela quem vai guiar esse tratamento, e a gente vai ver que ela guia de uma forma diferente. Isso porque, na maioria das vezes, nas 2 primeiras horas, e usualmente até umas 5 horas de início dos sintomas, a tomografia pode ser normal. Então, peraí, a tomografia pode ser normal em até 2 a 5 horas do início dos sintomas, mas ele é o exame carro-chefe. Como que a gente resolve essa aparente dicotomia? Então, o objetivo da TC possivelmente não é diagnosticar o AVC isquêmico, mas sim descartar um AVC hemorrágico, porque o tratamento de um é um veneno para o outro, certo? Então, o objetivo da TC no paciente com tempo para trombólise é descartar sangramento. Por quê? Se eu fizer trombolítico em um paciente que tem um AVC hemorrágico, com certeza eu vou piorar o prognóstico desse paciente. Por outro lado, se eu fizer trombolítico no paciente que não tem nenhum tipo de sangramento, possivelmente eu tenho chance de estar tratando um AVC isquêmico, já que 80% dos AVCs são isquêmicos, certo? Ainda assim, existe um sinal que a gente viu rapidamente que tem uma boa especificidade para uma trombose proximal. Esse é o sinal da artéria hiperdensa. Você pode encontrar sinal da artéria hiperdensa na artéria cerebral média, onde ele foi descrito e é mais frequente, como nessa imagem, apontada pela seta branca, uma artéria cerebral média hiperdensa, assimétrica, né, diferente da do outro lado.
Também pode encontrar em outras artérias, artéria cerebral anterior, por exemplo, também pode encontrar na carótida interna de um dos lados, mas é um sinal com pouca sensibilidade, apesar de sua aparente alta especificidade, certo? Esse é o sinal mais precoce. Com 2 horas de migração do trombo, possivelmente você já terá o sinal da artéria hiperdensa. Então aqui nós temos um caso de um sinal da artéria hiperdensa, também é chamado de sinal da corda por alguns, mas é um termo menos correto. Então ali apontado pela seta azul, nós temos a artéria cerebral média esquerda hiperdensa. Reparem que a comparação com a cerebral do outro lado, a média do outro lado e também com a basilar, demonstra que ela está sim bem diferente, né, com uma densidade diferente. Isso acontece porque o trombo recente ele tem um aspecto hemorrágico e acaba ficando hiperdenso na tomografia. Os cortes mais superiores desse mesmo paciente já demonstravam um AVC isquêmico, né, uma área de edema citotóxico bem significativa no território irrigado por essa artéria. Nesse caso, nem tem tanto efeito de massa porque foi um achado mais tardio. O paciente já tinha alguns dias de sintoma. Mas é importante lembrar que a artéria hiperdensa pode aparecer já com 2 horas de início desses sintomas. Aqui só para lembrar os territórios de vascularização do encéfalo. Outro exame de imagem que faz o diagnóstico do AVC isquêmico é a ressonância magnética. Então, como nós vimos, existe uma sequência específica para avaliação de edema citotóxico, que é a sequência de difusão. Essa sequência ela apresenta alteração já com 30 a 40 minutos do início dos sintomas, ou até antes dos sintomas, né, de início do evento isquêmico propriamente dito. E tem uma ótima sensibilidade, apesar de não ser tão específico como a gente viu, mas ele tem sim uma ótima sensibilidade. Então, se a ressonância faz o diagnóstico antes da tomografia e até com mais sensibilidade, por que a gente não faz ressonância de todos esses pacientes, né? Basicamente, assim, existem alguns serviços que até fazem ressonância, mas uma tomografia ela é feita de forma muito mais rápida e é muito mais disponível do que a ressonância. Então, como um paciente que tem sintomas característicos e uma tomografia sem sangramento, você já está autorizado a tratar o paciente. E a tomografia vai demorar poucos segundos para ser feita. Por outro lado, a ressonância demora muito mais tempo para ser feita e também tem toda a questão de saber se o paciente tem algum tipo de material metálico e tal. Isso pode perder tempo nessa apuração, certo? Então, assim, a preferência é pela TC, mas a ressonância também faz diagnóstico. Então, em resumo, quais são os achados de imagem no AVC isquêmico? Nós sabemos que a TC muitas vezes vai ser normal nas primeiras 6 horas e está lá para descartar sangramento, e existe aquele sinal mais característico, que é o sinal da artéria hiperdensa com boa especificidade para tromboses proximais. A ressonância na sequência de difusão permite uma detecção bem precoce do AVC isquêmico. Todas as alterações têm de respeitar território vascular, porque esse é um evento vascular. E aí, os achados vão depender de qual fase a gente está. Se está no momento agudo ou subagudo, normalmente você vai ter efeito de massa, apagamento dos sulcos e ventrículos. Na tomografia você vai ter o edema citotóxico com redução da diferenciação entre substância cinzenta e substância branca. Já no AVC isquêmico mais crônico, você terá atrofia do parênquima encefálico, que a gente chama de encefalomalácia, com alargamento dos sulcos e dos ventrículos do lado acometido. Essa é uma tabela retirada do site do Colégio Americano de Radiologia, que trata sobre os critérios de adequação. Vocês já devem estar habituados com ela, e aí a gente tem várias situações clínicas e quais seriam os exames mais indicados para essas diferentes situações, né? Aí nós temos então a doença cerebrovascular, e a variante 3 inclui um defeito, um déficit neurológico focal novo, que está estável ou piorando e que iniciou há menos de 3 horas. Esse iniciou há menos de 3 horas tem a ver com o tratamento, né? Antes o tratamento era até 3 horas, hoje em dia até 4 horas e meia, é o tratamento medicamentoso pelo menos. E daí a gente tem ali que o exame com maior indicação seria a tomografia de crânio sem contraste, justamente para excluir a hemorragia intracraniana. A ressonância magnética também pode ser utilizada, também tem uma classificação alta nesse caso, mas a gente não pode atrasar o tratamento para fazer uma ressonância magnética. Falaremos então agora dos acidentes vasculares cranianos hemorrágicos. Os AVCs hemorrágicos dividem-se praticamente em 2 grupos, aqueles com hemorragia intraparenquimatosa e aqueles com hemorragia subaracnoide.
Então, o acidente vascular hemorrágico está relacionado à redução no fluxo sanguíneo para uma determinada região encefálica associada a uma área de hemorragia, que pode ser tanto intraparenquimatosa quanto também subaracnoide. Os sinais clínicos, eles não são muito específicos, na maioria das vezes, de hemorragia. Então, é difícil clinicamente você diferenciar o que é um AVC isquêmico e o que é um AVC hemorrágico. Daí a importância dos exames de imagem. E a etiologia muitas vezes influencia na epidemiologia. Então, dependendo da faixa etária do paciente, você pensa mais em uma ou outra etiologia. A hemorragia intraparenquimatosa, como eu disse, é uma hemorragia para dentro do parênquima. Você pode ter associada a uma hemorragia intraparenquimatosa também uma hemorragia ventricular, por exemplo, que é o espaço subaracnoide, mas você tem que tentar descobrir qual é a região principal de acometimento. Nessa tomografia da imagem, nós temos apontada pela seta aberta uma área de hiperdensidade na região dos núcleos da base à esquerda e a seta curva aponta também para um hemoventrículo, ou seja, para sangue dentro dos ventrículos. Como eu sei que isso é uma hemorragia? Então, nós já vimos que nos estágios iniciais, até a fase subaguda inicial, nós temos o sangramento como sendo hiperdenso na tomografia. A hemorragia intraparenquimatosa, como o próprio nome diz, é uma hemorragia que está localizada dentro do parênquima cerebral. É um dos tipos de AVE hemorrágico e pode estar localizado em diversas regiões. Muitas vezes, a localização nos faz pensar em alguma etiologia específica. As principais etiologias da hemorragia intraparenquimatosa são, nos pacientes idosos, a hipertensão, a angiopatia amiloide cerebral e a coagulopatia, com destaque aqui a hipertensão. E em pacientes jovens é uma alteração rara e que normalmente está relacionada a malformações vasculares. A causa principal, então, como eu disse, da hemorragia intraparenquimatosa é a hipertensão arterial sistêmica. A maioria das vezes, a hemorragia secundária à hipertensão vai acontecer na região dos núcleos da base, por isso eu dei tanto enfoque a essa região na parte de neuroanato. Sendo que aproximadamente 60 a 70% dos AVEs hemorrágicos acontecem na região ali próxima ao núcleo lentiforme, principalmente próximo ao putamen, e outra parte, cerca de 20%, acontece nos tálamos. Nessa imagem, nessa tomografia, nós temos uma hiperdensidade espontânea, sem nenhum uso de contraste, junto ali à cápsula externa e o putamen à esquerda. Mais um exemplo de AVC hemorrágico aqui na região nucleocapsular à esquerda, próximo ali à cápsula interna e ao núcleo lentiforme também. Você repara que há uma área de sangramento, né, vista como uma hiperdensidade numa imagem que não foi feito nenhum tipo de contraste e que corresponde ao coágulo retraído e uma área de edema circunjacente ao sangramento, marcado aí em amarelo. Esse edema visto como uma região hipodensa. Além dessa região nucleocapsular, que é muito comum em eventos hemorrágicos de pacientes com hipertensão, como no caso dessa primeira imagem, né, um grande hematoma com efeito de massa que desloca a linha mediana e praticamente comprime o corno anterior do ventrículo lateral esquerdo, nós também podemos ter hemorragias secundárias à hipertensão comuns na região cerebelar, como é o caso dessa segunda imagem, e aí a gente pode ver tanto o coágulo retraído como também o edema circunjacente, e também na ponte, como é o caso dessa terceira imagem. O volume do hematoma intraparenquimatoso ele é inclusive medido nos exames, porque muitas vezes você pode ter um caso em que o paciente começa com um hematoma pequeno, como é o caso dessa primeira imagem, um paciente com 1h20 minutos do início dos sintomas, com uma hemorragia pequena ou média ali, próxima à região do núcleo lentiforme à esquerda, como é típico dos pacientes com hipertensão, sem muito efeito de massa, mas que aproximadamente 8 horas após essa primeira imagem, ele teve uma grande expansão do volume do hematoma, com compressão sobre as estruturas adjacentes, você não mais enxerga o ventrículo lateral do lado acometido, dá para perceber que empurra as estruturas da linha mediana para o outro lado, e esse tipo de herniação pode até causar o óbito do paciente, né, pelo aumento da pressão intracraniana. Então, muitas vezes, você tem de acompanhar esses pacientes de perto, clinicamente, também com exames de imagem, e por vezes é necessário que seja feita uma craniectomia descompressiva, ou seja, retirar uma parte da calota craniana para que esse processo não leve a aumento da pressão intracraniana.
Voltando aos critérios de adequação do Colégio Americano de Rádio e que é também endossado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, aqui nós temos uma outra condição clínica, né? Na verdade a mesma condição clínica, doença cerebrovascular, mas com uma outra variante, que seria a suspeita de uma hemorragia parenquimatosa que ainda não foi confirmada, e seria confirmada exatamente pelo exame de imagem. Então, ali o exame mais indicado parece ser mesmo a tomografia sem contraste. A indicação de contraste para esses exames pode ser feita, mas num segundo momento. Às vezes, nós, ao olharmos o exame, queremos saber se não tem alguma chance desse hematoma crescer mais rápido, podemos injetar contraste, mas para o diagnóstico do hematoma em si, e não para o prognóstico, a TC sem contraste é suficiente. A hemorragia subaracnoide é o segundo tipo de sangramento no AVC hemorrágico. Bom, assim, ela na maior parte das vezes vai ser causada pelo trauma, mas ela pode ser espontânea quando, aí sim, a etiologia passa a ser a principal, a ruptura de aneurismas cerebrais. O quadro clínico, às vezes, pode ser diferente dos demais. Então, nesse caso, algumas vezes o paciente tem uma cefaleia muito forte de início súbito e com características não habituais. O que quer dizer isso? Vamos supor uma paciente que tenha hemorragias de repetições. Mas dessa vez, né, no caso, quando há a ruptura de um aneurisma com hemorragia subaracnoide, ela vai relatar que essa cefaleia, apesar dela ter várias, essa é diferente, que essa é mais forte, ou que essa é mais abrupta, que não teve aura e por aí vai. Bom, essa é uma hemorragia muito importante porque tem uma taxa de mortalidade altíssima, 50% aproximadamente, principalmente em função de um quadro secundário, que é um quadro de vasoespasmo. A história familiar positiva para aneurisma e para rotura de aneurisma cerebral é um importante fator de risco. 5 a 20% dos pacientes têm história familiar positiva. O achado de imagem, basicamente, é o achado de uma hemorragia, ou seja, uma hiperdensidade no exame sem contraste, e a localização é que vai nos dar o nome da hemorragia subaracnoide. Então, é sangue no espaço subaracnoide. O que mais nós temos no espaço subaracnoide? Normalmente é só líquor, né? Então, todas aquelas regiões de sulco, que são normalmente hipodensas na TC, vão aparecer como hiperdensas. E isso está relacionado à presença de sangue ali. Algumas vezes esse sangue também pode ir para os ventrículos, e reparem que isso é uma alteração que pode acontecer tanto na intraparenquimatosa quanto na subaracnoide, apesar do espaço do ventrículo ser subaracnoide também. Mas nesse caso aí dessa imagem, nós temos uma hiperdensidade que contorna as estruturas ali das cisternas da base, apontada pelas setas simples, e nós temos também uma leve hidrocefalia nos cornos temporais dos ventrículos laterais, apontadas pelas setas abertas. Nós vimos aí que então a principal causa de hemorragia subaracnoide é o trauma, mas em casos sem história de trauma, a principal causa passa a ser a rotura de um aneurisma. Aí nós temos imagens de uma angiotomografia arterial do crânio, e na primeira imagem apontada pela seta aberta, também na segunda pela seta aberta, nós temos então, na primeira, uma reconstrução coronal dessa angio-TC, e na segunda uma reconstrução 3D demonstrando uma saculação ali numa artéria cerebral. A identificação dos aneurismas, algumas vezes, pode ser feita até na TC sem contraste, como nesse caso nós temos ali uma saculação próxima à região da artéria cerebral média ou na região anterior do polígono de Willis à direita, apontada pela seta. Essa fase ainda sem contraste, né, nós temos calcificações periféricas no aneurisma. Já na fase pós-contraste, dá para identificar que há um realce desse saco aneurismático, mas também uma porção dele não vai realçar porque tem trombo ali nesse aneurisma. Então, algumas vezes, já no pré, a gente consegue enxergar. Esse é mais um exemplo. O paciente tinha feito uma TC sem contraste e quem olhou o exame com muito cuidado percebeu que havia aqui uma saculação, já aqui, nesse caso, de muito difícil visualização. Então, foi solicitada depois, né, uma angio-TC foi realizada e confirmou a existência de um aneurisma. Por vezes, nós identificamos primeiro a hemorragia e depois o aneurisma. Em alguns casos, nós temos a sorte de identificar o aneurisma antes dele romper e sangrar. Caso ele sangre, você vai ter, então, novamente, inundação do espaço licórico por sangue, ocupando sulcos, cisternas. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, hiperdensidade espontânea na região das cisternas da base, hiperdensidade também
na fissura silviana, na região interhemisférica, de ambos os lados, né? E associado a isso nós temos aí uma hidrocefalia que possivelmente pode, inclusive, causar sintomas também para o paciente, como hipertensão intracraniana. A ressonância magnética também consegue fazer o diagnóstico da hemorragia subaracnoide. E aí nós temos alguns exemplos, né? É um mesmo paciente, fez várias sequências, como a gente sempre faz na ressonância magnética. Reparem ali que no T1 ele tinha uma área espontaneamente hiperintensa, essa região parietal à direita. Também tinha alterações hiperintensas aí no FLAIR, mas existe uma sequência especializada em sangue para a ressonância magnética, bem como nós temos a difusão como sequência para a identificação de edema citotóxico. Na ressonância nós temos as sequências gradiente, sequências T2 estrela ou sequências de susceptibilidade. O que acontece? Quando a hemoglobina começa a degradar-se, ela acaba gerando metahemoglobina e essa metahemoglobina ela altera o campo magnético próximo a ela. Então, com isso, nós podemos identificar áreas de hipossinal nas sequências gradiente, que estão marcadas ali pelas setas laranja. Então, a sequência gradiente ela é bem sensível para a hemorragia, mais sensível até do que a tomografia computadorizada, mas mais uma vez, né, a gente precisa de um diagnóstico muito rápido desses pacientes. Por vezes, nós vamos utilizar a ressonância num segundo momento. A principal complicação da hemorragia subaracnoide é o vasoespasmo. O vasoespasmo ele vem, inclusive, ganhando mais importância como maior causa de mortalidade e morbidade nos pacientes que conseguiram chegar ao hospital e receber o tratamento. Então existe uma escala chamada de escala de Fischer modificada, que gradua a hemorragia subaracnoide, considerando o tamanho dela, se ela atinge ventrículo ou não, e se o paciente está sintomático. Você não precisa saber, né, assim, para a disciplina de radiologia, uma escala dessas, assim, especificamente. Mas é interessante saber que ela existe e saber onde pesquisar, caso no hospital que vocês estejam, depois de formados, se alguém perguntar sobre a escala de Fischer, vocês não vão estar completamente desamparados, tá? Então ela só tenta graduar aí essa hemorragia e tenta também identificar os pacientes que têm maior chance de desenvolverem o vasoespasmo sintomático. Claro que nem tudo é tão simples assim, então nós podemos ter eventos que evoluem, né? Nesse caso aí, por exemplo, é um paciente que tinha AVC isquêmico do lado esquerdo, na cerebral média esquerda, e evoluiu em 4 dias com transformação hemorrágica desse AVC isquêmico. Por quê? Junto do tecido neuronal que acabou tendo a vascularização prejudicada, a oxigenação prejudicada, nós temos também alguns vasos, e esses vasos podem, ao receber novamente sangue, acabar deixando esse sangue extravasar, o que chamamos de transformação hemorrágica e que é muito frequente. Então, nós damos o nome do evento de acordo com o evento primário, tá? A transformação hemorrágica tem sangue no parênquima, mas tudo começou pelo AVC isquêmico. Da mesma forma, se você tinha sangue chegando a uma região do encéfalo e esse sangue extravasou por um aneurisma e acabou chegando na região subaracnoide, você pode ter para frente desse aneurisma algumas áreas que vão evoluir com isquemia, como é o caso desse paciente aqui, que na primeira imagem nós temos várias áreas de hemorragia e na segunda imagem nós já temos algumas hipodensidades que foram diagnosticadas, né, como isquemia pós-hemorragia subaracnoide. Em resumo, nós podemos também avaliar quais são as indicações do Colégio Americano de Radiologia para pacientes em que você suspeita de hemorragia subaracnoide. Então, o primeiro exame, mais uma vez, vai ser o exame, né, a tomografia sem contraste, ali com a classificação 9, e depois dela, vários exames podem ser feitos para uma segunda avaliação. Mas reparem ali, se a TC sem contraste for positiva para a hemorragia subaracnoide, você deve adicionar a angio-TC, né, CTA, para detectar o aneurisma e também para programar a cirurgia. É o que o Colégio Americano e também o Colégio Brasileiro vão recomendar nesses casos. Então a gente faz um pré, se vier positivo para subaracnoide, vamos completar com uma angiotomografia. Existem também pacientes que têm história familiar positiva para aneurisma cerebral, e aí você pode fazer o rastreio desses pacientes com angio-TC ou com angio-RM. A angio-RM é até preferível por não ter radiação ionizante, mas como a TC acaba sendo um pouco mais disponível, ela ficou até com uma classificação maior aqui nessa indicação de exames do Colégio Americano de Radiologia.
Então assim nós encerramos nosso bloco de AVCs isquêmicos e hemorrágicos.